Ok, começamos bem forte, ok? Bem forte. Existem duas formas de compreender a natureza de Cristo: pré-lapsariana e pós-lapsariana. Baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, qual está correta? Ok, eu vou-me servir aqui do quadro. Portanto, com este ninguém dorme, de certeza. Começamos. Vou apagar isto da parte da manhã, mas nós vamos ter que voltar a isto. Eu sei que alguns estiveram achando que a gente repetiu algumas das coisas de ontem, não é? Mas pela repetição a coisa fica. Ok. Eu vou tentar ter respostas curtas, então o que nós vamos fazer agora sobre a questão da natureza humana de Cristo não é um estudo profundo. É uma primeira abordagem, ok? Daqui poderemos depois, numa outra oportunidade, falar até mais a fundo sobre isto, ok? Pré-lapsariano ou pós-lapsariano. Lapsariano vem da expressão lapso, ou erro, não é? E pré-lapsariano ou pós-lapsariano significa se Cristo tinha a natureza humana antes da queda ou depois da queda do homem, ok? Na realidade, eu gosto de fugir destas expressões. E eu vou explicar porquê de uma forma muito simples. Você é ruiva ou loira? Escolha. Loira, você é loira? Você casou com uma loira? Comecei a namorar com loira, ela era loira. Ah, era loira? Você... Isto é como perguntar a uma moça se ela é ruiva ou loira e se ela é morena, o que é que ela vai dizer? Não, ou ruiva ou loira. Estão vendo? Quando pomos que Cristo é pré ou pós, estamos a querer sectarizar uma coisa. Eu quero que entendamos uma coisa: a queda. Adão e Eva, não é? Estavam vestidos como? Glória de Deus. Vimos esta manhã o que era a glória de Deus. O que é a glória de Deus? O seu caráter. Quanto mais perto de Deus estamos, mais brilhamos. Moisés esteve tanto tempo com Deus, 40 dias lá, que saiu como? O seu rosto brilhava. Ele tinha que usar um pano para que pudessem olhar para ele. Lúcifer estava tão perto de Deus que era portador de luz. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que desapareceu foi a luz que estava à volta deles. Se nós virmos isto à luz do santuário, temos a dimensão física, mental e espiritual, a primeira coisa que eles perderam foi a glória, a glorificação. E daí começaram a decair em santificação até ficarem físicos, carnais. E hoje somos homens com uma tendência carnal. E o progresso que temos que fazer é exatamente o inverso. Começar a vencer fisicamente, crescer espiritualmente em santificação para voltarmos a receber a glória. Estão a ver como bate tudo certo? É simples. Agora, a primeira coisa que temos que entender é... Algumas pessoas fazem às vezes uma complicação entre algumas palavras. A primeira palavra que temos que entender é natureza humana. Não há nenhuma dúvida, o Espírito de Profecia nos diz que Cristo era 100% humano e 100% divino, não era 50-50. Isto é uma coisa um bocado difícil de entender, porque pensamos que 100%, se já está 100%, como é que vai estar o outro 100%, não é? Temos alguns matemáticos aqui. Mas há coisas na matemática que é melhor a gente não entrar, ok? Eu sou, isto pode ajudar um bocadinho, eu sou 100% marido e 100% pai.
São duas coisas diferentes. Eu não sou 50% pai e 50% marido. Ainda bem, não é? Eu sou 100% marido e 100% pai. Eu desempenho duas funções. Isto é uma coisa que não entendemos. Portanto, o que está aqui em causa não é se Cristo tinha ou não tinha natureza humana. Eu quero lembrar que Adão tinha natureza humana, Cristo tinha natureza humana e nós temos natureza humana. A primeira coisa que temos que distinguir é natureza humana caída. O que é natureza humana caída? Há algumas palavras, eu recomendo um livro que eu pessoalmente acho muito bom, que se chama Ellen White e a Natureza Humana de Cristo. Foi lançado em português. Não é um pastor, na realidade é um membro leigo, chamado, eu sempre confundo o nome, não sei se é Withen Woodrow ou Woodrow Withram. É uma coisa assim, mas é um advogado muito conhecido. Eu acho que é Withen Woodrow. Ok, a minha esposa, a minha assistente já vai dizer aqui. Então, eu queria que nós entendêssemos algumas coisas. Eu vou chocar aqui ambas as partes. Para mim, a melhor descrição que nós encontramos acerca da natureza humana de Cristo está no Nisto Cremos. Páginas 61, 62, por aí em diante, que fala sobre a natureza do homem. Depois, fala sobre a parte que fala sobre Cristo, Deus Filho e a natureza do homem. Descreve muito bem. Eu tenho aqui, eu vou até pedir à Sara, porque eu prefiro, como estamos a falar em diálogo, eu não quero apenas deixar sem citar nada, ok? Então, o Nisto Cremos diz assim: portanto, a natureza de Cristo não era a natureza adâmica antes da queda. Ou seja, descarta a hipótese de que Cristo tivesse a mesma natureza que Adão tinha antes de cair. Isto não são palavras minhas. E surge então um grupo que diz assim: não, Cristo não era como antes da queda, portanto ele era como depois da queda. O Espírito de Profecia diz que Cristo tinha a natureza do homem após a queda. Agora, a pergunta que eu sempre faço, e aqui enclava: quantos minutos após a queda? Quantos segundos após a queda? Que diferença há em Adão logo após a queda e aos 969 anos, ou o que é que foi? 900 e... Quanto é que foi que ele viveu? 960 e... 920? Quem foi 960? Matusalém, não é? Eu estou esticando a idade de Adão. Adão foi 920. Bom, 900 e qualquer coisa anos que ele viveu, não é? E, sim, Matusalém é que foi quem viveu mais, exatamente. Então, quanto é que a natureza humana dele decaiu? No livro usa-se duas coisas que eu acho muito interessantes. O livro está montado assim: esse advogado pediu permissão à conferência, ao White Estate, e fez uma pesquisa sobre tudo o que Ellen White citava sobre a natureza humana, falou com as pessoas das várias posições e trouxe em duas formas. Primeiro põe por temas, depois põe por datas toda a consciência que Ellen White foi tendo a respeito do assunto, ok? Em Romanos vemos que diz que... Como é que diz que Cristo veio? Em semelhança de carne pecaminosa, ok? Semelhança. Eu sei que às vezes quando entramos na questão de linguística entre brasileiros e portugueses, às vezes existe aqui complicação. Semelhante e igual não são a mesma coisa. Semelhante são coisas parecidas. Igual são coisas iguais, idênticas, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ok? Imagine um carro
e outro carro iguais. Se eu mudar a cor, já são semelhantes. Se este tiver aqui moças de batidas, continuam a ser carros semelhantes. Agora imagina um carro semelhante, como que ampliado. Sem moças, com moças, sem moças, mas diminuído. Eu não sei se me estão a acompanhar. Isto é um assunto complexo e eu quero dar uma resposta curta, já não está curta. Mas ele usa expressões que eu acho que ajudam muito. Ele usa a diferença entre degeneração e ele usa uma expressão, traduzido foi degenerescência. Deixa eu tirar o 100% aqui. Cência. Ok? Então, e ele usa diminuída, diferente de decaída. Enfim, o livro lá, eu estou a tentar usar de memória, o livro lá usa mais expressões. Então, eu quero que entendamos aqui algumas coisas. Ponto número 1. Cristo não era semelhante a Adão antes da queda. Não sou eu que digo, embora a maior parte dos crentes acreditem o contrário, nisto queremos, não diz isso. Ok? Cristo veio, diz o Espírito de Profecia, ao fim de 4.000 anos de decadência, de diminuição da capacidade humana. Portanto, ele não tinha o tamanho de Adão. Estamos a falar fisicamente, ok? Não tinha a capacidade torácica de Adão. Não tinha... O Espírito de Profecia diz algumas coisas interessantes. Diz que quando chegarmos ao céu, quando nós ressuscitarmos, todos vamos ressuscitar com o tamanho com que morremos. Ou seja, os que morreram no tempo de Adão vão olhar para nós, não é? Assim como uma coisa estranha, uma aberração diminuída, uns anõezinhos ali, umas miniaturas. Como diz um amigo meu no Brasil, Eva vai voltar para Adão e vai dizer assim, olha, meu bem, fala e tudo. Porque vai ser umas coisinhas assim, não é? Então, e que todos vamos crescer até à estatura de Adão, e Cristo vai ser um pouco mais alto do que Adão. Ok? Mas Cristo, quando estava aqui, diz que era só um pouco mais alto que a média das pessoas da sua geração. Eu quero que entendamos o problema que está por trás desta questão. Não é realmente qual era a natureza física de Cristo. Eu quero que entendamos o problema que está por trás. É assim. Por que é que Cristo veio? Qual era a missão de Cristo? Agora quero ouvir-vos, para não dormirem. Dá oportunidades. Obrigado. Por que é que Cristo veio? Redimir. Portanto, ele vinha para salvar, ser o Salvador. Mais. Você tem a certeza que ele vinha para dar o exemplo? Vocês têm a certeza? Exemplo. Ser o modelo, sim ou não? Ok? Vamos ver estas duas missões, porque isto vai nos ajudar a entender com que natureza Cristo veio. Para vir como Salvador do mundo, precisava esperar 4.000 anos? Adão e Eva pensavam que o filho que eles tinham logo a seguir, que tiveram logo a seguir, que já era o Salvador. Para Cristo provar, ouçam bem o que eu vou dizer, para Cristo provar que Adão e Eva podiam não ter pecado, Cristo não precisava esperar 4.000 anos para vir. Estão de acordo comigo? Bastava ter vindo logo, como Adão veio, e mostrava claramente, olha, vem logo a seguir Adão, isto era o que Adão podia ter feito e já está. Por que é que Cristo espera 4.000 anos? O caráter do pecado ser revelado.
e para vir próximo das gerações. O Espírito de Profecia diz várias coisas. Diz que veio num tempo em que a raça estava bastante decaída, em que a humanidade, em termos morais, estava bastante decaída. Então, Cristo vem com 4.000 anos para ser o nosso modelo, um modelo mais alcançável. Porque entendam o seguinte, Satanás está sempre a usar esta desculpa. Olha, não é possível obedecer a Deus. Deus criou Adão e Eva e pôs uma prova lá para se testar e eles caíram. Então Satanás logo disse, olha, não é possível obedecer a Deus. Então Deus enviou o seu filho. O seu filho vem 4.000 anos depois e vive em obediência a Deus. E Satanás diz assim, pois, mas ele era o quê? Deus. Cristo foi obediente a Deus porque ele era Deus? Cristo foi obediente a Deus porque ele era Deus? Quero ouvir a vossa opinião. Sim ou não? Bom, ok, entendo a sua questão. Reparem, diz o Espírito de Profecia que o mesmo poder para vencer a tentação que estava com Cristo está à disposição de cada um de nós. Cristo não venceu a tentação na sua força, mas na comunhão com o Pai. E nós não temos capacidade para vencer tentação nenhuma, por isso não adianta compararmos com quanto conseguimos vencer em relação a Cristo. Não conseguimos vencer nada. Tudo o que nós vencermos é pelo poder de Cristo. E poder de Cristo ou do Pai em nós, não é? O Espírito Santo. E a pergunta é, até que ponto o Espírito Santo consegue vencer? Até que ponto? Qual é o limite para o Espírito Santo? Encontraste? É Woodrow Wilson. Eu sabia que estava trocando. Eu digo sempre Woodrow. Já agora, este é o livro. Eu gostei muito deste livro. Algumas pessoas podem não gostar, não sei. Esse livro. Este, para mim, é um dos melhores livros que nós temos. Mas mesmo assim, para ser sincero, o Nisto Queremos eu ainda acho melhor. Eu tenho aqui no computador, acho o Nisto Queremos. Não tem aqui na igreja o Nisto Queremos? Ok, bom. Eu vou passar esta coisa. Então, agora quero concluir este assunto com duas coisas importantes. Que diz tudo. O cordeiro tinha que ter duas características. Quais eram? Sem mancha. Sem mancha. E sem quê? Quem disse? Obrigado. Sem defeito. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Cristo. Obrigado. Eu agora fiquei com medo. Vocês me assustaram agora. Cristo. O que significa mancha? Pecado. Isto é um aspecto moral, certo? O que significa defeito? É um aspecto físico. Cristo é semelhante a nós, sem mancha moral, nem defeito físico. Semelhante a Adão, após a queda, com a mesma pureza moral de Adão, com uma natureza diminuída, mas sem as moças que o meu veículo tem. Então, a forma como eu digo isto de uma forma muito simples é assim: o veículo de Cristo, o seu corpo, era semelhante ao meu. Então, imagina que temos dois carros. O meu carro é o mesmo modelo que o carro de Cristo, mas o meu está cheio de moças e batidas. O carro de Cristo é semelhante ao meu, não é do tamanho do carro de Adão, mas não tem nenhuma moça nem nenhuma batida. E o que Cristo me pede não é que eu fique sem moças e sem batidas. Ele me pede que eu siga pelo mesmo caminho que ele foi, na mesma força que ele foi, apesar das minhas moças e batidas. Na glorificação ele vai eliminar as moças e batidas e vamos todos ficar com um carro semelhante ao de Adão. Fui claro com este exemplo? Eu quero ler aqui. Nisto queremos, ok? Obrigado.
Sara, fiz muito bem em casar contigo. Está vendo? Olha só, eu vou ler. Muitas pessoas não vão gostar do que eu vou ler, porque há muitas pessoas que têm outras opiniões. Eu tenho um pastor amigo que foi quem me inspirou a entrar no ministério. É um homem que eu aprecio muito. É um pastor já com muitos anos de ministério em Portugal. E ele me disse assim: Daniel, pregue sempre a doutrina que temos estabelecida na igreja e você nunca falhará. nunca estará em erro. Aquilo que é estabelecido pelo corpo de Cristo, não é por pessoas, pelo corpo, ao longo de anos, Cristo tem conduzido a igreja. Olha só. O que é ser o segundo Adão? É semelhante ao primeiro, mas com diferenças no que Adão falhou. Ok? A Bíblia traça um paralelo entre Adão e Cristo, identificando Adão como o primeiro e Cristo como o último Adão, ou o segundo homem. Mas Adão possuía vantagens em relação a Cristo. Por ocasião da queda, ele vivia no paraíso, possuía a humanidade perfeita, em plenitude de vigor, corpo e da mente. Não foi assim com Cristo. Ao assumir a natureza humana, estou a ler Nisto Cremos, página 69, ok? Ao assumir a natureza humana, a raça já havia sido deteriorada ao longo de 4.000 anos de pecado neste planeta amaldiçoado pelo mal. A raça estava diminuída e decaída, ok? Pelo mal. A fim de poder salvar os que se encontravam nos mais profundos abismos de degradação, Cristo assumiu a natureza humana num ponto em que, comparada à natureza de Adão antes da queda, existia decréscimo de força física e mental. Portanto, Cristo vem com uma natureza com decréscimo de força física e mental, mas sem defeito. Vou recitar alguns textos bíblicos para não ficar só as minhas palavras. Não deixará o seu servo ver a corrupção. Cristo não ficou na tumba a deteriorar-se sequer, mesmo depois da morte. Não vimos nenhum momento em que Cristo estivesse doente. Ele se cansaria mais do que Adão, tinha diminuídas capacidades, mas não tinha defeito. Não podia ter defeito. Okay? Curou muitas pessoas com defeito, mas ele não podia ter defeito. Porque um cordeiro com defeito não podia ser o sacrifício perfeito. Entendam o seguinte, Cristo tinha que vir a este mundo suficientemente semelhante a nós para ser o nosso modelo e suficientemente diferente de nós para ser o nosso Salvador. Se Cristo fosse exatamente como nós, em vez de semelhante, se ele fosse igual, não podia ser o nosso Salvador. É impossível uma criança ainda sem consciência, que não nasça perfeita moral e fisicamente, não pecar. E o que Cristo nos pede, muitas pessoas às vezes é aqui que, ao tentarem fugir do pré, entram para o pós, e não há mal nenhum, eu não gosto de usar estas expressões, como disse, mas que entram para o pós querendo dizer que Cristo tinha tendência pecaminosa, como nós temos e teve que vencer. Não. O Espírito Santo não pode gerar uma coisa com tendência pecaminosa. Se Cristo tivesse que ser igual a nós em vez de só semelhante a nós, não precisava de ter tido a intervenção do Espírito Santo. Ele podia ser apenas filho de José e Maria. O Espírito Santo entrou ali para deixar passar a diminuição, mas não a decadência. Não deixar passar a degeneração, só a diminuição que havia ali, ok? Portanto, o Espírito Santo entra ali para não deixar passar esses problemas, mas deixar passar o suficiente para que ele fosse o nosso modelo semelhante. Quero acabar de ler o que diz o Nisto Cremos. Diz assim: a fim de poder salvar aqueles que se encontravam nos mais profundos abismos de degradação, Cristo assumiu a natureza humana num ponto em que, comparada à natureza de Adão antes da queda, existia decréscimo de força física e mental, embora ele a assumisse sem envolver-se com o pecado. Moralmente também, não é? Quando Cristo assumiu a natureza humana, que suportou as consequências do pecado, tornou-se sujeito às enfermidades e fraquezas de semelhante experiência.
Sua natureza humana era rodeada de fraquezas. Ele sentiu essas fraquezas, tinha, pois, necessidade de oferecer, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, identificando-se dessa forma com as necessidades e debilidades tão comuns à humanidade. Agora é a parte que eu quero chamar a atenção. Portanto, a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão, ou seja, a humanidade do pai da raça antes da queda, tampouco foi a humanidade decaída, isto é, em todos os aspectos de Adão após a queda. Não era a humanidade, isto vira só assim a página, adâmica, em virtude de possuir as inocentes fraquezas dos caídos, e não era a natureza caída, porque ele jamais caiu em impureza moral. Sua natureza era, portanto, mais apropriadamente a nossa humanidade, porém sem pecado. Eu diria, a nossa humanidade sem mancha e sem defeito. Ok? Um carro semelhante ao meu, sem batidas e moças. Ok? Portanto, não era este veículo, cheio de potencial, era este veículo, mas não... Há um texto do Espírito Profecia que eu acho muito bom, que ela diz assim, não queiramos fazer Cristo completamente igual a nós. Agora, isto eu quero deixar claro, o ponto central desta discussão não é a natureza humana de Cristo. É se é possível ou não obedecer como Cristo obedeceu. E eu digo aqui, olha, não importa como você veja a natureza de Cristo. Se você põe em causa que Cristo é o nosso exemplo e modelo e que devemos e temos a possibilidade de, em Cristo, fazer o que ele fez, você está em pecado. Porque você está a dizer a mesma coisa que Lúcifer disse. Portanto, eu não estou preocupado com como você vê a natureza humana, porque isto é uma coisa que nos ultrapassa e difícil de entender. Mas que não tenhamos dúvida de que ele é o nosso Salvador e exemplo. Sem mancha, permite ser o nosso Salvador, sem defeito, permite ser o nosso exemplo e Salvador também, mas sendo semelhante a nós, ele é o nosso exemplo. Ok? Mami, querias mostrar aí alguma coisa? Duas coisas. Primeiro, disseste que era a página 69, mas é a página 69 no PDF online. Ah, ok. No livro físico é a página 74, não é? Não, página 71. Essa página 74 também fala da humanidade. Ok, página 74 também fala da humanidade de Cristo. Eu recomendo lerem toda a parte do Nisto Queremos que fala sobre isto. Está muito bem explicado, de uma forma muito simples, eu gosto muito. A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta do pecado. Seu nascimento foi sobrenatural. Alguém aqui teve um nascimento sobrenatural? É o único, ok? De surpresa é uma coisa, sobrenatural é outra. O meu filho Joel foi de sobrenatural surpresa, não é? Mas não sobrenatural. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Na qualidade de bebé recém-nascido, foi descrito como ente santo. Alguém aqui foi um bebé recém-nascido, ente santo? Nenhum de nós. Eu quero que entendamos o seguinte. O que Deus espera de nós não é que nasçamos igual a Cristo, mas que renasçamos sendo transformados à semelhança de Cristo. Ok? Portanto, eu quero que entendamos o seguinte. Cristo esperou 4.000 anos, Satanás continua tendo essa acusação e Cristo agora espera 6.000 anos porque ele vai tirar as suas primícias, vai ter uma nação semelhante a ele, um povo semelhante a ele, ao fim de 6.000 anos. Da escória da humanidade ele vai mostrar que não só aqueles que possam nascer sem defeito nem mancha podem obedecer à lei, como mesmo aqueles que nasçam com defeito e mancha, pelo poder de Cristo, podem obedecer à lei como Cristo obedeceu. Só quero que entendamos uma coisa. Às vezes as pessoas falam de vitória sobre o pecado de Cristo para servir para nós. Isso é justificação. Vitória sobre o pecado de Cristo em nós é santificação. Cristo não espera só que tomemos a sua vitória como nossa. Isso é justificação. Cristo espera que a vitória que ele teve, através do poder dele na nossa vida, também seja a nossa vitória. Isso é santificação. Não sei se fui claro, se houver alguma dúvida em alguma coisa que eu disse. Ok? Não sinto medo, podem falar. Bom. Seria correto dizer que
talvez seria correto dizer que Jesus ele tinha herdado da sua mãe a natureza pecaminosa, porém não caída, porque nós temos a natureza pecaminosa caída, né? Agora, teria possibilidade de Jesus herdar uma natureza pecaminosa não caída, ou seja, só a tendência da mãe? É assim, eu acho que isso vai ajudar. Cristo herdou da mãe os efeitos do pecado, não os defeitos do pecado. Eu vou explicar. Por exemplo, isto vai ajudar a entender. O meu pai gostava de festas. Bebia quando ia para as festas. Eu nasci com uma tendência para líquidos. Isto é um efeito que veio do meu pai. Eu gosto de líquidos. Mas eu nunca me envolvi no defeito do álcool. Ou seja, se eu vir um líquido, provavelmente eu vou me sentir mais tentado do que a minha esposa em consumir esse líquido. Mas não há nenhum defeito alcoólico da minha parte. Então, se a mãe de Jesus fosse uma alcoólica, ele não nasceria alcoólico. Mas poderia nascer com uma forte tendência aos líquidos. Esse é um efeito e não um defeito. Ok? Ele herdou da mãe características, provavelmente físicas, parecências e todas essas coisas, como nós herdamos. As leis da hereditariedade foram respeitadas, apenas que o Espírito Santo entrou ali para filtrar, porque de Deus não pode nascer nada impuro, com defeito. Pode Deus gerar algo com defeito? Algo com mancha? Cristo não precisava ser igual a nós para provar que o homem podia obedecer. Bastava vir igual a Adão. Para provar ao diabo que o homem podia obedecer, bastava vir igual a Adão. Eu não tenho que provar que um carro que eu fiz e que você tirou as rodas e as portas, que funciona. Eu tenho que provar que o carro que eu fiz com as portas e rodas que eu fiz funciona. Certo? Então, ele não precisava provar isso. Querias comentar alguma coisa? Eu acho que a questão do efeito e defeito é mais no sentido até um tanto físico. Porque o efeito é exatamente o fato dele não ter nascido com a capacidade de crescer 4 metros ou ter a visão de Adão, né? Então, esses são os efeitos. É a degeneração do pecado sobre o homem, sobre a raça humana. Isso foi o que ele trouxe da parte de Maria. Mas ele tinha que trazer a parte santa e pura sem tendência para o mal. Ou seja, ele foi... Sim, eu sei. É por isso que eu... Sim, eu só estou dizendo aqui no sentido em que o efeito ele toca maioritariamente o lado físico do que o lado moral, porque o efeito do pecado, se for uma questão de tendência para o mal, ele não poderia ter isso, porque se ele tivesse isso, ele não poderia ser o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, porque o cordeiro no sacrifício do templo, né, do tabernáculo, esse cordeiro ele tinha que ser sem mancha e sem defeito. E se representa Jesus, Jesus não poderia ter nem mancha nem defeito. Então ele não poderia ter tendências para o mal, porque isso então faria com que ele não fosse o salvador do mundo. Esse é um campo que entra realmente... Eu tenho esta opinião, não é? E pelo que eu leio a Bíblia, o Espírito Profecia e também no Nisto Queremos, esta é a noção que me dá. Sou em consonância com o que a Sara disse, não é? Nós às vezes queremos mostrar que ele tinha essas tendências e por isso podemos vencer como ele venceu. Cristo pode vencer qualquer coisa. Não precisamos ser semelhantes a ele ou iguais a ele para vencer. Ele veio suficientemente semelhante para poder ser um modelo nosso, ok? Bom, eu vou para outra pergunta. Eu sinto que não foi tão profunda a resposta como eu gostaria. Eu quero, em breve, gravar um vídeo sobre o assunto, com todas as citações, bem preparado, que possa servir. No Biblical Research Institute, o BRI da Conferência Geral, tem vários artigos que tocam justamente Isso. sobre esse assunto e eles profundizam bastante, inclusive do que a irmã falou, que se ele tivesse certos defeitos, ele mesmo ia precisar do Salvador. Exatamente. Então aí, se os irmãos querem, pode entrar na Isso. e lá
Sim, sim, sim. Eu acho que sim, essa é uma boa. E eu recomendo mesmo começar pelo Nisto Queremos. Eu acho que foi muito bem resumido. Também tem influência do BRI Institute, do Biblical Research Institute, e pode ajudar a entender esta questão. Exatamente. Mas, como eu digo, o ponto central aqui não é realmente a natureza humana, é a questão da vitória sobre o pecado. Mas isso para mim não está sequer em dúvida, não é? Portanto, se não há essa possibilidade, então a nossa fé é vã, não é?